Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. É uma bênção estarmos juntos mais uma vez para lermos a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura no livro de Gênesis. Vamos até o capítulo 49, faltando apenas um capítulozinho para terminarmos Gênesis. Mas antes, vamos orar, buscar a presença de Deus. Amado Deus, obrigado, Pai. O Senhor é um Deus bondoso e a sua palavra, ela nos fortalece, ela nos mostra o caminho a seguir. E te pedimos, ó Deus, que mais uma vez, ao lermos a sua palavra, sejamos edificados por ela. Abençoe os meus irmãos que estarão acompanhando esta leitura. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos então para a nossa leitura, começando em Gênesis capítulo 46, e nós vamos até o capítulo 49. Gênesis 46, Jacó e toda a sua família descem ao Egito. Israel partiu com tudo o que tinha e chegou a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões de noite: Jacó, Jacó. Então Jacó respondeu: Estou aqui. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo para o Egito, e certamente te farei voltar, e José fechará os teus olhos. Então Jacó se levantou de Berseba, e os israelitas levaram seu pai Jacó, suas crianças e suas mulheres nos carros que o faraó tinha enviado para isso. Também tomaram o seu gado e os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e Jacó e toda a sua descendência foram para o Egito. Ele levou consigo para o Egito os seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência. Estes são os nomes dos israelitas que foram para o Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Anoque, Palu, Esrom e Carmi, e os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Issacar, Tola, Puva, Iobe e Inrom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon, Aleel. Esses são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de sua filha Diná. Seus filhos e filhas foram ao todo 33 pessoas. E os filhos de Gade, Zifion, Agui, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Azer, Imná, Isvá, Isvi e Beria, e Sera, a irmã deles, e os filhos de Beria, Éber e Malquiel. Filhos de Zilpa, que Labão deu à sua filha Leia, e esses ela deu a Jacó, 16 pessoas ao todo. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a Jacó na terra do Egito, Manassés e Efraim, os quais lhe foram dados por Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, 14 pessoas ao todo. E o filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Esses são os filhos de Bila, que Labão deu à sua filha Raquel, e ela os deu a Jacó, 7 pessoas ao todo. Os que foram com Jacó para o Egito e procederam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, foram 66 pessoas ao todo, e os filhos de José foram 2, que lhe nasceram no Egito. Todos os da casa de Jacó, que foram para o Egito, foram 70 pessoas. O encontro de José com seu pai. O encontro de José com seu pai. Jacó enviou Judá à sua frente, ao encontro de José, para poder tomar o caminho para Gósen. E eles
chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou sua carruagem e foi para Gósen ao encontro de seu pai Israel. Quando o encontrou, lançou-se ao seu pescoço e chorou muito sobre ele. Israel disse a José: Agora posso morrer, já que vi o teu rosto e ainda vives. Depois disso, José falou a seus irmãos e à família de seu pai: Subirei, informarei ao faraó e lhe direi: Meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram até mim. Os homens são pastores, ocupam-se em cuidar do gado, eles trouxeram suas ovelhas, seus bois e tudo o que têm. Portanto, quando o faraó vos chamar e vos perguntar: Qual é a vossa ocupação? E respondereis: Nós, teus servos, temos sido pastores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Assim direis para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Capítulo 47. Jacó passa a viver no Egito. Então José foi e informou ao faraó: Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen com suas ovelhas, seus bois e tudo o que têm. E levou 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Então o faraó perguntou a esses irmãos de José: Qual é a vossa ocupação? E eles lhe responderam: Nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais ao faraó: Viemos viver algum tempo nessa terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos e porque a fome é severa na terra de Canaã. Agora rogamos-te que permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Então o faraó falou a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. Faze teu pai e teus irmãos habitarem no melhor da terra, que habitem na terra de Gósen. E se conheces homens capazes entre eles, coloca-os como pastores do meu gado. Então José trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Então o faraó perguntou a Jacó: Quantos são os anos da tua vida? Jacó respondeu-lhe: O tempo das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. Não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença. José deu morada a seu pai e a seus irmãos, dando-lhes propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, conforme o faraó havia ordenado. E José deu sustento a seu pai, a seus irmãos e a toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. José enfrenta os anos de fome. Não havia mantimento em toda aquela terra, porque a fome era muito severa, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou toda a prata que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, dada pelo trigo que compravam, e levou à casa de Faraó. Quando acabou a prata na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José pedindo: Dá-nos sustento. Haveríamos de morrer diante de ti porque não temos mais prata? José respondeu: Trazei o vosso gado, se não tendes mais prata, e vos darei sustento em troca de vosso gado. Então trouxeram o gado a José, e ele lhes deu sustento em troca dos cavalos, das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e deu-lhes sustento aquele ano em troca de todo o gado. Quando aquele ano terminou, foram a José no ano seguinte e disseram-lhe: Não esconderemos do meu senhor que a nossa prata já acabou. E as manadas de gado já pertencem ao meu senhor, e nada resta para o meu senhor, exceto o nosso corpo e nossa terra. Porque haveríamos de morrer diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra? Compra a nós e a nossa terra em troca de sustento, e nós e nossa terra seremos escravos do faraó. Dá-nos também semente para que sobrevivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque cada um dos egípcios vendeu o seu campo, já que a fome sobre eles era muito severa. E a terra passou a ser do faraó. E José tornou o povo escravo de um extremo ao outro do Egito. Apenas não comprou a terra dos sacerdotes, porque estes recebiam regularmente uma porção do faraó, e eles se sustentavam com as porções que o faraó lhes dava. Por isso, não venderam a sua terra.
Então José disse ao povo: Hoje comprei a vós e a vossa terra para o faraó. Aqui está a semente para vós, para que semeeis a terra. Mas dareis ao faraó a quinta parte das colheitas, e 4/5 serão vossos, para somente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas e das vossas crianças. Eles responderam: Tu nos conservaste a vida. Achamos favor aos teus olhos, ou aos olhos de meu senhor. Seremos escravos do faraó. José estabeleceu por lei, quanto ao solo do Egito, até o dia de hoje, que o 5º da produção coubesse ao faraó. Somente a terra dos sacerdotes não se tornou do faraó. Assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades, frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu 17 anos na terra do Egito. Os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Aproximando-se o dia de sua morte, Israel chamou seu filho José e disse-lhe: Se posso achar misericórdia diante de ti, põe a mão debaixo da minha coxa e usa de bondade e de fidelidade para comigo. Peço-te que não me sepultes no Egito. Mas quando eu adormecer com os meus pais, tu me levarás do Egito e me sepultarás junto à sepultura deles. José respondeu: Farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: Jura-me. E ele jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Capítulo 48. José abençoa, ou Jacó abençoa os filhos de José. Depois dessas coisas, disseram a José: Teu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém disse a Jacó: Teu filho José está vindo ao teu encontro. Então, esforçando-se, Israel sentou-se na cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eu te farei frutificar e crescer em número. Farei de ti uma multidão de povos, e darei essa terra à tua futura descendência como propriedade perpétua. Portanto, agora os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a prole que tiveres depois deles será tua. Sob o nome de seus irmãos, eles serão contados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali, no caminho que vai para Efrata, isto é, Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são esses? José respondeu a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel continuou: Traze-os aqui, e eu os abençoarei. Os olhos de Israel estavam fracos por causa da velhice, de modo que ele já não podia enxergar direito. José aproximou-os dele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não esperava ver o teu rosto, e Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou de sobre os joelhos de seu pai, e inclinou-se até o chão diante dele. Então José levou os 2, Efraim com a mão direita à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda à direita de Israel, e os aproximou dele. Mas Israel, de propósito, estendeu a mão direita, colocando-a sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o primogênito. E abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, e o nome e o meu nome seja chamado neles, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se muito no meio da terra. Ao ver que seu pai colocara a mão direita sobre a cabeça de Efraim, José desagradou-se. Então levantou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e José disse a seu pai: Assim não, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e também será grande, mas o seu irmão mais novo será maior do que ele.
e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Assim, ele os abençoou naquele dia, dizendo: em vosso nome Israel abençoará e dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Depois Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará convosco e vos fará voltar para a terra de vossos pais. E te dou um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, o qual com a minha espada e com o meu arco tomei da mão dos amorreus. A morte de Jacó, capítulo 49. Depois disso, Jacó chamou os seus filhos e disse: reuni-vos para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi vosso pai, Israel. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, maior em dignidade e maior em poder. Turbulento como as águas, não conservarás a superioridade, pois subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Sim, ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entres, ó minha alma. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória, porque na sua fúria mataram homens e no seu desejo aleijaram bois. Maldita seja a sua fúria, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Judá é um leãozinho. Subiste vindo da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. Atando o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira seleta, ele lava as suas roupas em vinho e as suas vestes em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho e os dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará no litoral. Será ancoradouro de navios. Sua fronteira se estenderá até Sidom. Sacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Ele viu que o descanso era bom e que a terra era agradável. Sujeitou os seus ombros à carga e entregou-se ao trabalho forçado de escravo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro caia para trás. Ó Senhor, tenho esperado tua salvação. Gade, guerrilheiros o atacarão, mas ele por sua vez os atacará por trás. Azer, seu pão será farto, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, profere belas palavras. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus reminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, flecharam-no e o perseguiram. Mas seu arco permaneceu firme e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de teu pai que te ajudará e pelo Todo-Poderoso que te abençoará com bênçãos dos céus elevados, com bênçãos do abismo profundo, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes antigos, as coisas desejadas dos montes de antigamente, que elas estejam sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. Essas são as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes falou quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo sua bênção, depois lhes ordenou: estou para ser reunido ao meu povo.
Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã. Caverna que Abraão comprou de Efron, o Heteu, juntamente com o respectivo campo, como propriedade de sepultura. Ali sepultaram Abraão e sua mulher Sara, e também Isaque e sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O campo e a caverna que está nele foram comprados dos heteus. Quando Jacó acabou de dar essas instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Bem, meus irmãos, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje até o capítulo 49 de Gênesis, uma história muito bela. Jacó abençoando os seus filhos antes dele partir. E o mais interessante é que ele, ao abençoar Judá, ele aponta para Jesus. Judá é o leãozinho. Judá lavará suas vestes no sangue de uvas. Meus irmãos, o Senhor Deus, que nos preparou a salvação desde os tempos mais remotos, é um Deus digno de toda a glória. Jacó viu a salvação, viu pela fé o Messias que viria através de seu filho Judá. E nós olhamos para trás para ver o que ele já realizou em nosso favor. Louvemos a Deus. Amado Deus, louvado seja o seu nome, porque a promessa feita, Pai, por Jacó, se cumpriu. E de fato o leão da tribo de Judá se levantou sobre a terra. Ele lavou, ó Deus, as nossas vestes com o seu próprio sangue. Estamos lavados e purificados e temos a certeza de que o Senhor um dia nos levará para junto de si. Obrigado, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos que acompanharam esta leitura. E esta palavra seja também de conforto, consolo e edificação para cada um deles. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Foi uma bênção ler a palavra de Deus com vocês mais uma vez. Permitindo o Senhor, amanhã nós daremos sequência. Deus abençoe e até lá.